Pessoal, acompanhe comigo a leitura dessa questãozinha de misturas que caiu na prova do Enem, questãozinha bem legal para vocês aprenderem. Olha só, vamos ler o final, tá? Para atribuir a categoria a um modelo de garrafa térmica, opa, dá para ir mais pro final ainda. Qual o selo que deveria ser exposta na garrafa térmica testada, né? Agora vamos ler na ordem direta. Uma garrafa térmica tem como função, deixa eu ajeitar aqui meu celular que tá ruim de ler essa porcariazinha aqui, peraí. Vai lendo que eu deixei pra ti. Uma garrafa térmica tem como função de evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura do seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia dos eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias que informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa. Depois de decorrido 6 horas do seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura em equilíbrio, né? Fechamento por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e intervalos de variação percentual da temperatura. Para atribuir uma categoria do modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa térmica 2 amostras, uma 10 e uma 40, na proporção de 1/3 para fria e 2/3 para quente. A garrafa fechada, 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual seria o selo que deveria ser exposto a essa garrafa térmica? Tá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Questãozinha bem difícil, inclusive, tá? A gente tem uma garrafa térmica que eu quero meter um selo nela. Então a gente bota 1/3 de água fria, né, do total que a gente coloca, a uma temperatura de 10 graus Celsius. Depois eu coloco 2/3 de água quente, a temperatura de 40 graus Celsius. Aí eu vou misturar essas duas porções, e aí vai ficar a mistura. E essa mistura, logo depois que ela trocar calor, elas vão ficar com uma temperatura final de equilíbrio, que eu não sei quanto é que é. Mas eu sei que após 6 horas, a temperatura de equilíbrio dessa garrafa térmica será 16 graus Celsius. E aí o selo que ele fala é o selo que descreve a variação percentual de temperatura. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir qual é a temperatura final após terminar o equilíbrio. Eu vou ver quanto que variou. E esses porcento que variou vai ser o selo que eu vou olhar na tabela e vou matar. Beleza? Não é uma questão tão fácil, mas é uma questão de misturas. E o que vocês têm que lembrar sobre as questões de mistura, gente? A questão de mistura diz o seguinte, que a soma de todos os calores tem que ser igual a 0, né? É uma conservação de energia. Então, basicamente, como a gente tem 2 porções de água, é basicamente somar o calor que a água fria ganha e somar com o valor que a água quente perde, isso aqui tem que ser igual a 0. É isso que é a teoria de misturas, tá? Agora vem a grande questão. Para essa água fria sair de 10 graus Celsius e aquecer para alguma temperatura final, é uma energia para variar a temperatura ou para trocar estado físico? Para variar a temperatura. Então, que macete para ela? Então, ó, massa da água fria, calor específico, variação de temperatura da água fria. Assim como para essa água quente esfriar até uma temperatura final qualquer, que a gente não sabe, vai ser uma energia para variar a temperatura. Então, que macete de novo? Então, ó, massa da água quente, calor específico, variação de temperatura da água quente. Tudo isso somado tem que ser igual a 0, tá? Aí, gente, ele não te deu as proporções, ele não te deu as massas, mas ele te deu uma proporção. Então eu escolhi 1/3 para ela e 2/3 para quente. Então vamos lá. Vai ser igual a 1/3, já escolhi esse valor, né? Calor específico
variação de temperatura da água fria, mais, ó, 2/3 calor específico, variação de temperatura da água quente. Tudo isso igual a zero. Gurizada, a gente tem algumas coisas que dá para fazer. Como o calor específico é um termo comum a todos, eu posso dividir todos os termos por calor específico. É, professor? Claro? Ô cavalo. Posso dividir todos os termos por calor específico. Então, ó, divido por calor específico, divido por calor específico, divido por calor específico, né? Então, corta, qualquer número onde o numerador é zero, a resposta vai dar zero. Então, ficamos assim, ó. 1/3, variação de temperatura da água fria, mais 2/3, variação de temperatura da água quente. Tudo isso igual a zero. Gente, o que mais que eu posso fazer? Tudo que eu fizer em um termo, se eu fizer em todos, não vai alterar nada. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que tem um 3 aqui? Vamos multiplicar todos os termos por 3. Multipliquei o 0 por 3, multipliquei isso aqui por 3 e multipliquei isso aqui por 3. Porque, ó, 3 corta com 3, 3 corta com 3, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Logo, eu chego nisso aqui, ó, que ΔTF, variação de temperatura da água fria, mais 2 vezes a variação de temperatura da água quente, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, ó, já está bem mais elegante essa minha expressão. Então, vamos seguir aqui, né? Vamos ganhar um espacinho aqui, o senhor vai ganhar um espacinho aqui pra gente. E vamos seguir. Variação de temperatura vai ser temperatura final, que vai ser igual para as duas, menos a temperatura inicial da água quente, que é 10, né? Então vai ser 10, que é a temperatura inicial da água quente. Mais 2 vezes temperatura final, que é a mesma, menos a temperatura inicial da água quente, que é igual a 40. Tudo isso igual a zero. Fiquei só com medo. Tá aparecendo. Beleza. Até tá aparecendo no cantinho do quadro. Tá feio aqui. Deixa eu puxar mais pro lado. Deu. Agora tá mais elegante. Bom, gente, então o que vai acontecer? Vamos resolver isso aqui, ó. Então vai ficar... Tá meio apertado, né? Vamos pra cá. Vamos pra cá, ó. Pra cá que tá meio apertado. Pra cá, depois eu faço isso. Não, vamos indo mais um pouco ali, depois eu volto. Então vai ficar o quê, ó? Vou passar isso aqui pro outro lado, ó. TF menos 10 menos 2TF menos 40. Beleza? Aí tirou o zero. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá aparecendo. Então vamos lá. TF, tá meio torto isso aqui. Ó, então vai ficar TF menos 10 igual menos 2TF, né? Fiz a distributiva. Menos 2 vezes 40, menos 80. Tá, gente? Eu tô toda hora indo pra frente pra ver se tá aparecendo. Beleza. Então vamos lá. Como é que ficou essa bodeguinha aqui, ó? Reparem que TF aqui e TF aqui. Então eles são semelhantes. E reparem que aqui eu tenho número, né, gente? É semelhante. Então o que a gente tem que cuidar aqui nesse detalhe? Ó, aqui tem um erro, né, gente? Ó, menos com menos dá mais, né? Menos com menos dá mais. Bom, ajeitei. Agora, gurizada, vamos lá. Vai ficar TF. Eu vou passar esse menos 2TF para cá, então ele vai trocar o sinal, ó. Menos 2TF igual a 80, que vem daqui, e o menos vai trocar com o sinal de mais. Sinal de mais. E aqui troca o sinal de novo, animal. Então vai ficar o quê, ó? 3TF igual a 90. Se eu dividir TF por 90, 90 dividido por 3, dá 30 graus Celsius. Logo, repare o que aconteceu. Essa temperatura final, logo após que ele troca um calor, vai ser 30 graus Celsius. Beleza? Agora, vamos ter que entender o que a questão quer. Aquele selo que ele nos deu é a variação percentual da temperatura. Então eu tenho que ver quanto que variou. Ou seja, digamos assim, ó, 6 horas depois passou para 16. Então reparem que essa variação de temperatura, vou colocar assim, ó, variação de temperatura logo após essa, digamos assim, ó, terminou de trocar calor, ficou com 30, tá? 6 horas depois foi para 16, ou seja, deu uma variação de temperatura de 14 graus. Concordam comigo? Que eu somo isso dá 14. Agora eu tenho que ver quantos por cento isso é da temperatura inicial ali, né, gente? Então o que vai acontecer?
Até vou ler de novo para vocês se acharem que esse finalzinho eu achei que nem deixou um pouco confuso. Ó. Então, olha só. Para atribuir a categoria de um modelo, são preparadas papapá. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a variação de temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser exposto à garrafa térmica? Então, aqui, ó. O selo identifica 5 categorias e informa a variação de temperatura do conteúdo da garrafa. Então, ó, essa foi a variação de temperatura. Então, funciona assim, ó, gente. Logo que acaba, vou... Ah, vai assim mesmo, Nazar. Ó, logo que acaba, fica com 30 graus Celsius. Beleza? Logo que acaba isso. Então isso aqui a gente vai dizer que é o 100%, né? Que eu quero a variação percentual. A variação de temperatura foi quanto? Foi 14 graus Celsius. E aí eu quero descobrir quanto que é esse X. Beleza? É essa regrinha que eu tenho que fazer. Então, gente, se eu for resolver essa regra de 3 ou essa porcentagem, eu vou multiplicar em cruz e X, vou multiplicar em cruz, né? Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 14 dividido por 30. Beleza? E esse X vai dar mais ou menos 0,40 e alguma coisa, né, gente? Então vai dar mais ou menos uns 40%. Dá um pouco mais que 40%, eu acho, mas como é uma questão do Enem, a gente tem que simplesmente ganhar tempo. E a gente vai ver qual é o selo que engloba isso aqui. Vai dar um pouco mais, acho que dá 0,44 ali, ó. Então, vai dar o selo D, a alternativa D. Isso aqui passa um pouquinho de 40%, né? Passa porque 10% de 30 é 3, né? 10% de 30 é 3. E aí, não, é verdade, vai passar com certeza. Beleza, gurizada, vai dar uns 44 por aí. Mas é uma questão bem legal que envolve o conceito de misturas. Tranquilo, pessoal? De boas? Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.